Olá! Depois que John Rambo voltou do cativeiro no Vietnã com prêmios e honrarias, sua vida na América não correu bem. O veterano foi tratado de forma indelicada e entrou em confronto com policiais. Apenas o coronel Trautmann foi capaz de dissuadir Rambo de mais derramamento de sangue. John se rendeu às autoridades e tornou-se prisioneiro novamente, desta vez em sua terra natal. Mas soldados como Rambo estão sempre no radar dos comandantes militares. Sua faca de combate e habilidades letais estão prestes a ser usadas novamente em uma missão extremamente perigosa. Outra explosão separa a rocha do penhasco na pedreira sob o sol escaldante. Os prisioneiros estão esmagando enormes pedras, e um deles, John Rambo, é ordenado a parar de balançar o martelo. Ele tem uma visita. O ex-agente das Forças Especiais, acostumado a trabalhos forçados, relutantemente faz uma pausa em seu trabalho. Ele segue o diretor e, na cerca, encontra seu velho conhecido, o coronel Trautmann. Sob seu comando, Rambo passou pela Guerra do Vietnã e depois concordou em se render às autoridades com vida. O coronel há muito procura uma oportunidade de tirar seu soldado da prisão. O dia finalmente chegou. Depois de pedir ao guarda para deixá-los em paz, explica que o governo precisa da ajuda de Rambo novamente. Soldados americanos ainda estão mantidos em cativeiro no Vietnã. Eles estão no mesmo acampamento do qual Rambo conseguiu escapar. Ninguém conhece o terreno melhor do que o veterano, e só ele pode cumprir a missão: se infiltrar no local e descobrir quantos cidadãos americanos ainda estão em cativeiro. John, como sempre, não leva. Ele ficou desiludido com os ideais americanos há muito tempo, e voltar para o lugar onde foi brutalmente torturado não parece ser a melhor ideia. Mas mesmo em sua terra natal, ele ainda teria que trabalhar atrás das grades por mais 5 anos. Trautmann entende o que Rambo realmente precisa. Ele será temporariamente reintegrado ao exército, e se o soldado completar a missão e sobreviver, receberá uma anistia presidencial. Rambo está considerando todas as suas opções. Sua vida não tem significado real. Todos os seus companheiros, soldados, estão mortos. Seus amigos e familiares se foram. Ele realmente precisa dessa liberdade. É improvável que sua mente e corpo mutilados encontrem paz e felicidade. Mas se ele conseguir ajudar os prisioneiros que estão sofrendo como ele, certamente eles estão tão zangados com o Estado que os abandonou nas selvas e os vietnamitas. John concorda. O coronel informa que a próxima vez que se encontrarem será na Tailândia, em uma base militar. Ele está prestes a sair, mas John interrompe com uma pergunta. Trauma responde que isso dependerá do próprio Rambo. Logo, o prisioneiro é transportado para uma base dos Estados Unidos na Tailândia. O helicóptero é recebido por um Erickson tagarela, que diz ter a honra de trabalhar com Rambo. Eles entram onde encontram o coronel Trautmann e o marechal Murdoch. O homem cumprimenta John com cautela. Seu histórico e honra são impressionantes, mas ele seguirá ordens. Após o tiroteio que teve com a polícia para estabelecer confiança entre eles, Murdoch revela que ele também serviu no Vietnã. Ele dá o número do batalhão e diz que perdeu muitos bons amigos. De acordo com os relatórios de inteligência, 2.500 cidadãos norte-americanos ainda estão desaparecidos. Suas famílias exigem saber se estão vivos. A tarefa de Rambo será entrar furtivamente na base inimiga para tirar fotos dos prisioneiros de guerra. Quaisquer confrontos armados são estritamente proibidos. A situação política mudou e, para lançar uma operação militar, são necessárias provas concretas. A unidade do coronel Trautmann será enviada para libertar os prisioneiros. Rambo está claramente infeliz por estar sendo forçado a abandonar soldados em cativeiro. O veterano percebe que é inútil discutir e aceita silenciosamente os termos. Mas no fundo, ele sente uma chama de raiva acendendo. Mais tarde, Trautmann explica que Rambo primeiro terá que saltar com um paraquedas de uma altitude de 75 metros para a missão. Ele receberá mais equipamentos do que o habitual.
O coronel aconselha Rambo a usar Zalo em vez de confiar apenas em armas musculares e corpo a corpo. O soldado também vê o quartel-general cheio de equipamentos caros que funcionarão para ele. No ponto de entrega, ele precisará se encontrar com um agente local, global. Murdoch garante a Rambo que ele não tem nada com o que se preocupar. Sua vida será protegida de forma confiável pelas mais recentes tecnologias. Para isso, John apenas faz comentários sarcásticos. Não existe tal coisa como estar seguro no Vietnã. Fica nervoso e chama Trautmann. O coronel lhe assegura que tem total confiança em Rambo, o melhor soldado da guerra do Vietnã. Firme máquina. Ele não hesitará em sacrificar sua vida se for preciso. Antes de sair, John havia só fiel faca de combate, carrega seu rifle automático e leva pontas de flechas explosivas. O coronel acompanha o soldado e deseja-lhe boa sorte. Ele terá 36 horas para concluir a tarefa. Depois, ele deve prosseguir para o ponto de extração. Ao partir, que Murdoch mentiu sobre sua experiência de combate. Seu batalhão estava baseado em uma área diferente. John confia apenas no coronel e provavelmente não obedecerá às ordens de mais ninguém. Erickson decola para o céu. Murdoch e Trautmann observam o avião voar para longe. Murdoch observa que é improvável que Rambo localize os prisioneiros. O objetivo da missão é tranquilizar o público, não resgatar soldados americanos, mas John está determinado a provar o contrário. Logo é hora de dar o fora. Rambo salta do avião, mas seu equipamento caro imediatamente falha. Ele continua segurando as cordas. Do paraquedas, enquanto o avião arrasta, o soldado está prestes a ser sugado dentro do motor. Murdoch entra em pânico e dá ordens para abortar a missão, mas Rambo consegue puxar sua faca de combate e soltar a mochila pesada. Quase todo o seu equipamento cai na selva. O soldado se solta do avião e voa pelo céu noturno, não sendo mais possível rastrear seus movimentos. Em estado de querer cancelar a extração, ou convence a esperar por Rambo no ponto de encontro como planejado inicialmente. Enquanto isso, John pousa e avança sem bagagem por causa do pouso fracassado. Ele terá que gastar mais tempo e energia para chegar ao local. Tudo que ele tem com ele são facas, flechas e um arco. Ele habilmente navega pela selva, evitando cobras, seguindo a bússola. Chega ao ponto de encontro onde percebe um estranho usando um chapéu vietnamita. Para evitar correr riscos, Rambo se esgueira por trás do homem e o leva prisioneiro, mas era uma jovem, a própria agente global. Ela o leva até o rio, informando que o acampamento com os prisioneiros de guerra está vazio há muito tempo. Rambo fez sua jornada por Nia. Eles chegam à base dos piratas locais e, com a ajuda deles, será mais fácil se esconder dos militares. A situação é tensa, mas a transferência de dinheiro para seus serviços prossegue sem problemas. Todos entram em um barco e navegam rio acima. Rambo pergunta como os piratas lidam com os barcos patrulha. Em resposta, o líder da gangue mostra seu lançador de foguete soviético. No caminho, Global pergunta a Rambo sobre seu passado e por que ele decidiu voltar para o Vietnã. John não revela muitas informações. Depois de retornar à sua terra natal, ele percebeu que a guerra não havia terminado. E a própria menina entrou no serviço de inteligência, tomando o lugar do pai. Falecida, ela está cansada de viver em um país onde a morte e a destruição estão por toda parte. Ela gostaria de ir para a América, onde a situação é muito mais pacífica. Ela acha estranho que Rambo queira continuar lutando e arriscando sua vida. O homem responde que é dispensável. Se ele não aparecer na festa para a qual foi convidado, ninguém vai notar. A garota tem um talismã em volta do pescoço que lhe traz sorte. Em troca, John mostra a ela seu talismã, uma faca de combate. Enquanto isso, ele pretende se mudar com seu grupo para o ponto de extração, a fim de encontrar Rambo lá a tempo. Murdoch tenta colocar obstáculos em suas rodas. O homem claramente não se importa com o destino do soldado. O coronel insiste e consegue persuadir o marechal. Após o pôr do sol, Rambo e Cobal desembarcam no campo de prisioneiros de guerra.
Pelo que parece, não há prisioneiros aqui e é muito silencioso. Ele se aproxima cautelosamente e vê uma jovem se aproximando dos guardas para passar a noite com eles. Rumble monta seu arco para se esgueirar dentro do acampamento. Cobal o convence a desistir, já que as ordens eram apenas para tirar fotos. John, é claro, não se importa com essas ordens. Ele corta o fio na cerca com a faca e se esconde nas sombras dos barracos. Os prisioneiros estão longe de serem vistos. Rumble vai cada vez mais longe, atravessando um pequeno rio. De repente, ele ouve gemidos suaves vindo de uma estrutura à distância. De fato, aqui ele descobre americanos que são mantidos em uma sala apertada com ratos. Eles estão muito magros e alguns estão com febre. Lá fora, Rumble encontra um americano chamado Banks, que foi crucificado nas árvores, e o liberta. Eles passam sorrateiramente pelos guardas na ponte, mas um vietnamita caminha em direção a eles. Joe mata com uma faca de arremesso. O próximo soldado inimigo que acende uma luz sobre eles é atingido por uma flecha. Cobal também é, para não se considerar dispensável, mas no campo são vistos pelos militares. Eles começam a disparar morteiros contra eles e os americanos mal conseguem se esquivar dos projéteis. Erickson e Trautmann os avistam de um helicóptero. Com sua última gota de força, Rumble arrasta o exausto Banks atrás dele. Isso é relatado a Murdoch. Assim que o Marechal percebe que Rumble encontrou um prisioneiro de guerra vivo, ele expulsa todos do QG, deixando-o sozinho. O Major ordena que Erickson cancele a operação e retorne à base imediatamente. Trautmann percebe o que está acontecendo e tenta intervir, mas é mantido sob a mira de uma arma. O coronel não pode fazer nada e o helicóptero sai em direção à base. Todo esse tempo, Rumble luta contra os inimigos que se aproximam. Chocado, ele vê o helicóptero desaparecendo no horizonte. Ele e Banks são cercados e prisioneiros. Cobal assiste a essa cena das selvas. Ministério furioso. Ele acusa Murdoch de traição. Com um sorriso malicioso, o Marechal responde que o coronel deve ter percebido o que estava acontecendo. Assim, ele mesmo pode ser considerado cúmplice. Murdoch não nega nada. Sim, toda a missão era apenas para mostrar que era mais importante para o governo acalmar o clamor público do que salvar a vida de alguns centenas de prisioneiros. Rumble deveria voltar de mãos vazias, mas optou por desobedecer às ordens e pagou por isso. Ninguém sentirá falta dele. O coronel acrescenta que é tudo uma questão de dinheiro. Os vietnamitas não libertaram os prisioneiros de guerra em retaliação pela recusa dos Estados Unidos em pagar reparações pela guerra. Murdoch engole seu orgulho e pensa nas consequências. Se o Vietnã tivesse recebido o dinheiro, teria usado para travar uma guerra contra os aliados dos Estados Unidos e o escândalo que surgiria se os rostos dos prisioneiros fossem revelados. Prisioneiros de guerra aparecendo nos noticiários poderia se transformar em outra guerra. O coronel chama o Marechal de bastardo e vai embora. Murdoch pede que ele esqueça tanto a conversa quanto a missão. Trautmann cometerá um grande erro sem interferir em Rumble. Enquanto isso, Rumble é torturado, sendo colocado até o pescoço em uma fossa. O corpo do americano está coberto de sanguessugas e suas mãos estão algemadas com correntes pesadas. Banks, por outro lado, é enviado para uma gaiola com os outros. Logo, um helicóptero com tropas soviéticas, liderado pelo tenente-coronel Podovsky, chega ao acampamento. Ele ordena que tirem Rumble, limpem-no e o tragam para interrogatório. Uma vez na sala, Rumble não diz uma palavra. Podovsky apresenta o sargento Yushin e coloca a faca de combate americana em brasas. Ele interpreta o bom policial e educadamente pede ao prisioneiro que entre em contato com seus superiores por rádio. John precisa alertar seus homens de que qualquer nova tentativa de espionagem terminará mal para os americanos. Rumble diz a Podovsky para ele se ferrar. Eles começam a torturar o prisioneiro com choques elétricos, mas ele ainda resiste. O tenente-coronel lê para ele as mensagens interceptadas, em que Murdoch ordenou que seus subordinados cancelassem a operação e deixassem John morrer. Rumble permanece em silêncio.
Neste momento, Cobal se infiltra no acampamento disfarçada de garota para os guardas. Ela é levada para uma cabana, onde elimina um soldado e toma posse de sua arma. Reconhecendo a força de vontade de Rumble, os soldados trazem Banks para o interrogatório. Com a faca vermelha quente, Yushin deixa uma cicatriz no rosto de John. Ele então se aproxima de Banks e coloca a lâmina em seu olho. Apesar disso, Banks grita para John tornar o inimigo. Rumble não suporta e aceita os termos. E ele colocado na frente de um microfone. O americano entra em contato com o QG. Cobal ouve o americano falar e se aproxima da cabana. Na base, Murdoch e os outros ouvem a voz de Rumble. Eles perguntam ao lutador sobre sua condição e John pede a Murdoch para falar com ele. Então ele pega o microfone e ataca os soldados. Cobal abre fogo por baixo, perfurando o chão com uma rajada de metralhadora. Rumble salta para fora, agarrando sua faca, juntamente com Cobal. Eles atiram de volta em seus perseguidores e chegam à cerca. John ajuda a garota a deslizar pelo arame farpado e eles se escondem na selva. Helicópteros e quadriciclos são enviados atrás deles. Mas esta não é a primeira vez que Rumble evita tal perseguição. Ele leva Cobal atrás dele e eles escapam da morte. De manhã, a garota ajuda a curar as feridas do homem. John agradece a ela, dizendo que sempre se lembrará de que ela não o abandonou em cativeiro. O americano planeja atravessar a fronteira tailandesa e depois retornar à sua terra natal. Ela pede para levá-la com ele para a América e o beija. Eles partem em sua jornada, mas são imediatamente emboscados. Cobal é atingida por uma rajada de metralhadora. Rumble tenta salvar Cobal, mas a garota morre em seus braços. Novamente, Troutman exige que uma missão de resgate seja enviada. Ele ameaça agir por conta própria. Então Murdoch ordena que prendam o coronel. Enquanto isso, Rumble coloca o pingente de Cobal em volta do pescoço e enterra o corpo dela na floresta. Agora ele não vai simplesmente resgatar os prisioneiros. Os soviéticos e os militares vietnamitas continuam procurando por ele. Rumble se esconde no matagal e os mata um por um. Na maioria das vezes, ele usa arco e faca para não atrair atenção desnecessária. John se esconde na lama e na água para pegar os caras que estão atrás dele desprevenidos. Ele corre por uma aldeia local, levando seus perseguidores para outra armadilha. Rumble pega latas de gasolina e entra em um campo. Os militares o seguem e logo se encontram em um círculo de fogo. Rumble puxa suas flechas explosivas e desencadeia sua ira sobre os inimigos. O caos se instala à medida que os soldados se dispersam. John também rastreia o homem que matou a Cobal e conseguiu escapar mais cedo. Ele atira uma flecha nele e o canalha explode em pedaços. De repente, um helicóptero com Yushin a bordo aparece no céu. Ele joga uma bomba em Rumble, mas o soldado consegue mergulhar em um lago. Os russos descem, tentando perfurar o homem com balas. John salta da água subindo no helicóptero. Ele e Yushin se envolvem em um combate corpo a corpo na cabine. O helicóptero voa no ar e o grandalhão agarra Rumble pelo pescoço. John consegue obter a vantagem e jogar seu oponente para fora da aeronave. Rumble leva o helicóptero capturado para o acampamento e o ataca com bombas. As cabanas e equipamentos são explodidos. John também manuseia a metralhadora, destruindo soldados. nos guardas. Rumble liberta os prisioneiros americanos e os leva até o helicóptero. Um deles é ferido por um soldado soviético, mas John mata rapidamente o inimigo. Ele parte para levar os americanos a uma base na Tailândia. Eles são perseguidos em um enorme helicóptero de ataque por Podolsky. Ele dispara de todas as armas e Rumble tem que manobrar o helicóptero para evitar caírem numa aldeia civil. Um míssil danifica gravemente a aeronave dos fugitivos. Rumble consegue pousar o helicóptero em chamas nas águas rasas do rio. Podolsky se aproxima e vê que o americano está sentado no leme, inconsciente, antecipando sua vitória. O tenente-coronel se prepara para disparar o último projétil. De repente, Rumble acorda e dispara seu lançador de granadas. O helicóptero e o inimigo são explodidos em pedaços.
John levanta a máquina danificada no ar e entra em contato com a base. John deve se apressar para salvar os feridos. Ele consegue pousar o helicóptero e imediatamente se arma com uma metralhadora M60. Batman se vira para Rambo e pergunta: "Como você vai viver, John?" Rambo responde: "Dia após dia." Surpreendentemente, este filme é baseado numa história real. No início dos anos 80, os americanos estavam se preparando para uma possível missão de resgate de prisioneiros de guerra dos Estados Unidos. No entanto, seus esforços foram frustrados por um veterano do Vietnã, o Coronel Burger, que havia feito suas próprias tentativas frustradas de organizar uma missão de resgate. Uma investigação subsequente de senadores e veteranos do Vietnã concluiu que não havia mais prisioneiros e que o ataque não oficial era apenas um esquema para defraudar famílias desesperadas de soldados desaparecidos. Entre os que tomaram essa decisão estava o senador John Mackenzie, prisioneiro de guerra, que foi mantido e torturado pelos vietnamitas por 5 anos. Na época das filmagens, em 1985, cerca de 2.500 veteranos do Vietnã estavam desaparecidos em ação. O filme causou muita controvérsia sobre a forma como retratou a Guerra do Vietnã. Apesar da condenação direta no final do filme, muitas pessoas ainda achavam que os americanos pareciam heróicos demais nele. Este filme foi fortemente censurado quando foi lançado em diferentes países. Na União Soviética, o diálogo foi alterado para conectar os eventos do filme à Segunda Guerra Mundial. Personagens russos eram tratados como alemães, vietnamitas como japoneses e prisioneiros de guerra eram supostamente mantidos nas Filipinas. Na Índia, as imagens da tortura de Rambo e algumas cenas de luta foram completamente removidas. James Cameron estava trabalhando simultaneamente no roteiro deste filme, bem como em Aliens. O diretor James Cameron tinha escrivaninhas separadas para cada projeto, incluindo Exterminador do Futuro, onde ele escreveu o primeiro rascunho. Sylvester Stallone fez várias alterações no roteiro original de Rambo, cortando histórias detalhadas dos prisioneiros de guerra e modificando o papel do amigo de Rambo. Stallone treinou intensamente por 8 meses para o papel, incluindo prática de tiro com arco e cursos de sobrevivência. Na União Soviética, descrição do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e dar uma curtida no vídeo para que mais histórias incríveis saiam o mais rápido possível.